Cronograma, Bíblia todo dia, João, capítulo de número 1. Primeiramente, nós vamos aqui ver que a palavra tornou-se carne. Muitas pessoas não entendem a respeito disso. Logo no versículo 1 vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Em uma versão mais antiga, vou ler aqui outra vez, versículo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne. Aqui muitos não entendem e para entendermos, nós precisamos também entender a respeito da Santíssima Trindade. A Trindade é composta pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Precisamos entender que Deus, ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, Deus se manifesta de 3 formas diferentes, mas não deixa de ser Deus. Tá bom? Então, quando nós dizemos que Jesus é o verbo que se fez carne, no princípio ele era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E Jesus, ele veio, né? Ele era Deus, mas ao mesmo tempo também ele veio em forma humana, mas ele não deixou de ser Deus. Ele tinha ali a sua personalidade ainda da Santíssima Trindade. Então podemos nos perguntar como que Deus ficou lá em cima, guiando Jesus, seu filho, mas Jesus também era Deus. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, ele tem poder para fazer todas as coisas. Precisamos entender e compreender isso. Deus faz o que ele quer, da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Ele pode todas as coisas. E um exemplo que eu gosto sempre de dar é o estado da água. A água, nós estudamos na escola que ela pode ser encontrada em três estados. O líquido, o sólido e o gasoso. E em todas elas, ela não deixa de ser água. Não é verdade? Então, da mesma maneira, é o Senhor. Porque nós dizemos que o Senhor, a Bíblia diz, na verdade, que ele abriu mão de sua glória, ele abriu mão de seu esplendor, desceu em forma humana para vir morrer por nós. Então, Deus, ele pode ser encontrado nessas 3 formas. Deus Pai, Deus Filho. Deus Pai é o Deus Criador de todas as coisas, o que se assenta no trono. Deus Filho se encontra na pessoa de Jesus Cristo. E Deus Espírito Santo na pessoa do Consolador. Amém? Do Espírito que nos guia, que nos direciona. Então, por isso que dizemos isso. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, sim, era divino. Amém? No versículo 11 e versículo 12, nós vamos ver o que eu já falei muito aqui para vocês, que veio para o que era o seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creram no seu nome. Temos um ditado, as pessoas costumam dizer assim, todo mundo é filho de Deus, mas esse versículo nos prova o contrário. Nem todo mundo é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo, que confessa Cristo como seu Salvador. E quando ele diz veio para os seus, é por quê? Porque ele veio para a nação de Israel, mas foi a própria nação de Israel, foi o próprio povo ali judeu que crucificou Jesus. Aí agora ele veio para qualquer um, ele está para qualquer um que aceita a cruz, que aceita o sacrifício da cruz, que realmente crê em Jesus Cristo como Filho de Deus. Depois nós vamos ver também aqui falando sobre João Batista. Perguntaram se ele era o Cristo, porque achavam que ele era o cumprimento da profecia sobre o Messias, mas ele disse que não, ele negou, né? Ele confessou, eu não sou o Cristo. E no versículo 23 ele se coloca como aquele que clama no deserto, ou seja, aquele que estava preparando o caminho para receber o Cristo, como eu já expliquei para vocês aqui nos outros estudos. E ele disse algo muito importante, eu batizo com água, porque João Batista batizava nas águas, mas ele disse, vai vir um aqui muito maior, né? Que vai batizar um aqui com fogo, certo? Que é o fogo o quê? Do Espírito Santo de Deus. Logo mais nós vamos ver que Jesus é colocado como o Cordeiro de Deus e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Antes de Jesus, as pessoas elas tinham que sacrificar animais. Pecava, queria perdão, tinha que sacrificar um cordeiro, tinha que sacrificar um animal. Conforme o tamanho do pecado, tinha que ser o tamanho do animal oferecido. Jesus, ele se colocou como esse sacrifício. É por isso que hoje, quando nós pecamos, nós só precisamos nos arrepender.
não precisamos mais matar, sacrificar nenhum animal, porque Jesus já se colocou como esse cordeiro. Quando as pessoas iam sacrificar um animal, esse animal não podia ter defeito, esse animal não poderia ter feridas, não poderia ter manchas. Assim foi Jesus, ele não tinha pecado, ele foi limpo para a cruz, para salvar a minha e a tua vida. Depois nós vamos ver que João Batista batiza Jesus, depois nós vamos ver sobre os primeiros discípulos de Cristo, e depois nós vamos ver também que o Senhor encontra outros discípulos. Ali nós já vamos vendo que o Senhor vai ali encontrando aqueles que vão compor os 12 apóstolos, certo? E depois nós vamos ver o encontro de Jesus com Natanael. Natanael vai desfazer até mesmo de Nazaré, achando que não poderia vir nada importante de Nazaré. Mas Jesus ele já começa vindo de um lugar onde ninguém esperava nada, mas ele já começa ali contradizendo todas as pessoas, as tradições, né? E Jesus ele veio mostrar que ele não era normal, que ele não era comum. E Natanael se surpreende, né? Se surpreende com Jesus. Jesus vai falar algo a respeito dele que ninguém sabia. Vai falar a situação, olha, porque eu te vi debaixo da figueira que você crês, né? Porque ele vai falar que tinha visto ele. Eu te chamei, eu te vi. Antes que Filipe te chamasse, na verdade, versículo 48. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. E ali, né, o Natanael, ele ficou abismado com aquilo. E ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí o Senhor está dizendo assim, porque eu só descobri onde tu estava, porque eu vi o teu local que tu estavas, tu está achando que eu sou, né? Coisas maiores tu verás. O que é que Jesus já estava dizendo? Já estava dando um prenúncio de tudo que seria ali visto, né? Milagres, prodígios, a própria ressurreição no ministério terreno dele, tá bom? É sobre isso hoje. Deus abençoe a vida de vocês.